Olá, querido, como é que você está? Como já é de conhecimento de todos, nós da nossa igreja Amor e Vida estamos dando uma pausa em todas as nossas atividades aqui na igreja. Isso inclui todas as células, né? Então nós estamos dando uma pausa em todas as nossas atividades aqui na igreja, devido à situação que está acontecendo em todo o nosso país, né? Praticamente em todo o mundo, da questão do coronavírus. E nós respeitamos totalmente as autoridades. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar sujeitos a Deus, a autoridade de Deus e a autoridade dos homens. Por isso nós, depois desse decreto, nós sentamos com a liderança da igreja, com o nosso pastor, e entendemos e decidimos que vamos dar uma pausa em todas as células. Mas também entendemos que não seria interessante nos afastarmos totalmente de vocês. E uma das maneiras que nós entendemos de nos comunicarmos com vocês nas células é através de vídeos. E nesse primeiro vídeo, dessa primeira quarta-feira, eu estarei fazendo um vídeo, a mensagem da palavra de quarta-feira, com vocês. E gostaria que você tirasse um tempinho para você poder estar conosco nesse tempo. São apenas poucos minutos aí, e a gente quer estar junto, conversando com vocês, debatendo com vocês, orando com vocês, sabendo que nos céus não tem crise. Você entende? Nos céus não tem crise. Por isso eu quero, nesse pouco tempo com você, estar orando sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre todas as questões que você está passando. Nós queremos orar por você. Mas o primeiro tema, nós queremos continuar, na verdade, a série que nós já vimos fazendo. Semana passada nós fizemos uma série, fizemos uma mensagem sobre perdão, a primeira mensagem da série sobre perdão, onde nós falamos muito sobre perdão, que perdão na verdade não é sentimento, não é? Nós não sentimos de perdoar, mas na verdade perdão é decisão. Você precisa decidir perdoar pessoas, porque quando você não perdoa, você carrega pessoas sobre a sua vida, não é? Então perdoar é uma decisão. E nessa semana nós queremos trabalhar um pouquinho sobre o tema dessa semana, é esperança. Sabemos que a nossa esperança, querido, a nossa esperança é Jesus. Cristo é a nossa esperança. Cristo morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, e a nossa esperança é Cristo. Por isso eu convido você que está aí na sua casa, no seu lar, com a sua família, convido você nesse momento agora, você pegar a sua palavra, a sua Bíblia, seja ela física, seja ela no celular, convido você a abrir ela, você ligar ela também, e a gente quer estar lendo um texto da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 23, capítulo 43. Lucas 23, capítulo 23, versículo 43. Diz assim, ó: eu lhes garanto, hoje você estarás comigo no paraíso. Essa passagem aqui foi quando Jesus estava crucificado, depois que cuspiram nele, depois que bateram nele, depois que chicotearam ele, depois que fizeram muitos insultos à sua pessoa. Jesus está pendurado na cruz, ao lado de dois ladrões. E a palavra de Deus nos diz que um desses ladrões está do lado e ele começa a acusar Jesus, como a multidão fazia. Ele começa a desafiar Jesus e dizer: Jesus, se você realmente é filho de Deus, eu desafio você a descer da cruz, desce da cruz, sai daí, salva a si mesmo e salva nós mesmos. Isso é que aconteceu com um ladrão. Mas a palavra de Deus nos diz que um outro ladrão, contudo, o outro ladrão, ele olha e reconhece o seu estado, ele reconhece quem é Jesus. Sabe, nós precisamos reconhecer quem nós somos, mas precisamos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Jesus é o autor, é o consumador, é o nosso salvador. Você entende isso? Então, quando esse ladrão que está preso na cruz, está pendurado na cruz, pregado na cruz, ele reconhece o seu estado, ele reconhece a sua vida, ele reconhece por que ele está ali. Ele reconhece que ele sim está ali porque merece, mas ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconhece que ele está ali porque ele pecou, porque ele errou, porque é justo ele estar ali. Mas ele reconhece que Jesus é santo e Jesus está ali inocentemente. E quando ele reconhece isso, ele faz essa pergunta: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso? Lembra de mim? Sabe o que eu acho mais interessante? É que a resposta de Jesus foi instantaneamente. Jesus lembra de mim quando entrares no paraíso? A resposta de Jesus foi incrível. A resposta de Jesus foi imediata. Foi imediato. Sim, eu lembrarei. Sim, eu lembrarei. Deixa eu dizer para você, queridos, não há situação difícil que Jesus não possa reverter. Não há situação impossível que você esteja passando que Jesus não possa reverter. Talvez na sua casa, uma situação de tremendo desabandono da sociedade, das comunidades. Talvez na sua casa você passe por dificuldades financeiras. Talvez na sua casa esteja faltando algo sobre você, sobre sua família.
Mas eu quero dizer para você, querido, que não há situação para Cristo, para Jesus, que Ele não possa resolver. Para nós parece impossível, mas para Jesus nada é impossível. Para Cristo nada é impossível. Para nós é impossível, mas para Ele não. Então Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus dá uma palavra de esperança para aquele homem, e ele entende que se Jesus deu uma palavra de esperança, a palavra de Jesus está confirmada e Jesus não volta atrás. Você entende? Então é uma palavra de esperança para você nesse dia, que o mundo está em caos, não é? O mundo está em caos, está em pânico por tudo que está acontecendo. Nós sabemos que realmente tem pessoas morrendo de fato por essa doença, por esse coronavírus. Sabemos realmente que está muito caos na sociedade, pessoas estão desesperadas, mas uma coisa você precisa ter em mente: Jesus tem uma palavra de esperança sobre você. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus não muda, a sua palavra continua a mesma. E eu quero passar para você assim 3 princípios sobre uma palavra de esperança para você nessa manhã, nesse dia, essa tarde, no momento que você estiver assistindo. Eu quero dar uma palavra de esperança para você. Palavra de Deus. Primeiro ponto diz: a salvação é um presente irrevogável de Deus. A salvação é um presente que não pode ser anulado. Você entende isso? É a salvação de Cristo para nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim, interessante essa palavra: pois vocês são salvos pela graça. Nós, queridos, somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de nós, não vem de vocês. É um dom que Deus nos dá, por obra para que ninguém se glorie. Ou seja, sabe o que está dizendo esse texto aqui? A salvação é um presente. Você é salvo, é um presente que Deus deu para você. A palavra de Deus diz que através do pecado a morte entrou. Através do pecado a morte entrou. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós pecamos. Todos nós merecíamos morrer. Mas Jesus vem, querido, e Ele morre a nossa morte, para que eu e você possamos viver a vida de Cristo. Hoje você tem uma vida de Cristo em você. Cristo mora em você, o Espírito Santo habita em você. Você entende isso? Você consegue entender a preciosidade? Mas mais do que isso, aqui a palavra está dizendo que não há obras que possam pagar a salvação. Não há obras, não há nada que eu e você possamos fazer. Isso é um dom, não vem nosso, não é um dom nosso, mas é um dom de Deus. Não é por obras, mas é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie, para que ninguém leve méritos a isso. É um dom de Deus, é um dom de Deus. Sabe, queridos, nós olhamos para a passagem e vemos que não havia nada que aquele ladrão pudesse fazer. Não havia nada que ele pudesse fazer, a não ser se render a Jesus como ele fez. A salvação veio, a palavra de esperança veio para ele quando ele se rendeu a Jesus, quando ele entendeu que Jesus é Cristo, quando ele entendeu que Jesus é Filho de Deus, e ele realmente reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que Deus é o único que pode dar uma palavra de esperança, é o único que pode dar uma vida de esperança. Tudo muda quando ele reconhece quem é Cristo. Quem é Cristo? Tudo muda em sua vida. Na verdade, para cada um de nós, nós precisamos nos voltar a Cristo. Entender que Cristo tem uma palavra de esperança para cada um de nós. Jesus é um dom de Deus para nós, para mim e para você. Um presente gratuito dos céus. Jesus decidiu vir a esse mundo, morrer por você, passar por essa terra, sofrer, pagar o meu pecado, o seu pecado, para que eu e você pudéssemos ter um livre acesso a Deus. A palavra diz que quando Adão e Eva pecam, houve um abismo entre Deus e o homem, e esse abismo só pode ser rompido através da cruz. Todos nós precisamos entender que se nós queremos ter acesso a Cristo, precisamos passar pela cruz, passar por Jesus. Recebemos a salvação por meio da fé. Você entende isso? Não é nada que nós possamos fazer, é por meio da fé. Precisamos caminhar na certeza que somos salvos em Jesus. Você é salvo em Jesus, amém? Você é salvo em Jesus, então você precisa caminhar em direção à fé, em direção a Jesus. O teu desafio, querido, é você caminhar em direção a Jesus.
sabe? Não entre em pânico, não entre em pânico. Jesus está no controle de toda a situação. Jesus está no controle de toda a situação, amém? Segundo ponto que eu quero passar com você: na hora da dor, Jesus se lembra de você. Na hora da dor, Jesus se lembra de você. Talvez você diz assim: será que Jesus não sabia que tudo ia acontecer? Será que Jesus não sabia que esse caos ia se instaurar por todo mundo? Querido, Deus sabe de todas as coisas. Querido, ouça bem, ninguém pega Deus de surpresa, sabe? Ninguém pega Deus de surpresa, mas Deus ama surpreender nós. Deus ama nos surpreender. Você entende isso? Ou seja, por mais que as coisas estejam acontecendo, Deus continua no controle. Deus continua no controle de toda a situação. Mais do que isso, Ele se lembra de você. Ele está com você. Lamentações 3:21 vai dizer assim, ó: lembra-te também que poder nos dar esperança. Lembro-me também que pode me dar esperança. A dor pode causar diversas reações. Sabe? Esse momento agora que está passando por essa crise, muitas reações vêm em nossa mente, vem em nosso cérebro. Por quê? Porque nós somos seres humanos, somos pessoas. Vem o desespero, vem a indignação, vem o temor à fuga. Vamos escapar, vamos para outro lugar, vamos sair daqui, vamos fugir. Vem o desespero, as pessoas estão desesperadas, estão indo para os mercados, comprando tudo sem necessidade, compram coisas que não precisam. Muitas vezes as pessoas não pensam no próximo, compram coisas que não precisam, quando na verdade outras pessoas precisavam comprar aquilo e não vão poder comprar, porque talvez você esteja comprando. Então a palavra é esperança. Lembra-te, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as situações. Todos os dias. Lembra-se que a compaixão e o amor de Deus jamais vão falhar. Todos os dias, o amor de Deus, a compaixão de Deus jamais vai falhar. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias, queridos, esse texto é tão precioso, que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Você consegue entender isso? Quando você abre os olhos de manhã cedo, quando você levanta de manhã cedo, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre você. As misericórdias do Senhor não são como o teu pagamento, que você precisa esperar virar ao final do mês para vir. Querido, não. As misericórdias do Senhor vêm a cada manhã sobre nossas vidas. A cada manhã. E você precisa crer nisso, e você precisa entender isso. Deus te ama. Deus está no controle de qualquer situação. Não entre em desespero. Mas você precisa orar, clamar a Deus para que Ele venha com graça, com unção, com sabedoria, com direcionamento sobre você. O Senhor se lembra de você. O Senhor, mais do que isso, Ele se importa com a sua dor. Talvez você diz agora assim: poxa, mas eu estou com a minha família em dificuldade financeira. Talvez eu estou agora que eu trabalho autônomo, não tenho como me manter. Querido, Deus se lembra de você. Ele não abandonou você. Deus está no controle. Como eu falei antes, ninguém pega Deus de surpresa, sabe? Mas nós precisamos ter fé, precisamos crer que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Entenda isso, querido. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Mas você precisa crer. Você precisa crer que Deus está no controle. Terceiro ponto. Nossa história de redenção está apenas no começo. Nossa história de redenção está apenas no começo. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 a 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Diz assim, ó: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois o Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse texto é lindo, gente. É lindo. Ponham em ação a salvação. O que quer dizer esse texto? Ponham em ação. É vocês pôr em prática a fé de vocês. Vocês precisam crer de fato que Deus está no controle. Esse é o momento, como eu acabei de falar, é um momento de desespero. As pessoas estão totalmente desesperadas. Mas nós que cremos em Jesus, precisamos ter calma. Precisamos ter esperança em Jesus. Em Jesus. Ter esperança em Cristo. Cristo é a nossa esperança da salvação. Cristo é a nossa esperança da glória. É a esperança da glória.
Você nunca será mais amado do que você já é. Você nunca será mais cuidado do que você já é. Você entende isso? Nunca. Por Jesus não. Porque quando Jesus morre na cruz, Ele se joga por inteiro para você. Ele morre por inteiro para você. Ele te ama por inteiro. Por inteiro. Porque Ele cuida de você, Ele ama você e Ele zela por você. Nós precisamos entender isso, que Jesus cuida de nós. Jesus ama nós. Jesus nos ama absurdamente mais do que você pode pedir ou pensar. A palavra de Deus diz que Deus tem coisas preciosas para nós. Tem pensamentos maravilhosos, coisas que eu e você não vimos e não sabemos, mas Ele tem para você. Mas você precisa crer nessas palavras, nas palavras de Deus, nas palavras da palavra de Deus. Você precisa crer no que a palavra de Deus diz sobre você. Você é um filho, você é filha amada de Deus, não é? Então você precisa entender isso. Você está no processo do desenvolvimento, ou seja, nós passamos por um processo, como eu preguei aqui esses tempos atrás. Ninguém chega à perfeição, ninguém chega ao auge da maturidade de uma hora para outra. Você precisa passar por um processo. A salvação é um processo, o amadurecimento é um processo. Mas você precisa ter relacionamentos com Deus. Nesse tempo agora, o que vai mais acontecer é um tempo de isolamento, não é? Mas não é um tempo de pânico, como eu falei. É um tempo de isolamento, onde você vai ficar com a tua família em casa. Eu desafio você a orar com a tua família, orar na tua cela, mandar mensagem para as pessoas, incentivar as pessoas a orarem. Ora por pessoas por telefone, sabe? Não se isole. Não ache que porque está o Covid-19, então eu vou me isolar, não vou ligar para ninguém, não vou me importar com ninguém, não vou orar por ninguém, não vou amar ninguém. Queridos, nós precisamos continuar amando pessoas. Como que nós continuamos amando as pessoas com esse Covid-19? Querido, através do telefone. Nós temos uma ferramenta poderosa, que é o telefone. E você pode usar o seu telefone para edificar a vida de pessoas. Ou seja, você precisa entender, querido, que Deus te ama e você precisa amar as outras pessoas. Ou seja, gere um relacionamento com Deus. Um relacionamento de intimidade profunda com Deus. Intimidade profunda com o Pai. Gere esse relacionamento que é proporcionado por Jesus e capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te dá poder para você vencer as tempestades do dia a dia. O Espírito Santo te capacita para que você possa vencer as dificuldades do dia a dia. Mas você precisa crer que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Tudo que nós precisamos estar é firmados na rocha, em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos fazer é estar firmados na rocha. Cristo é a rocha. Cristo é o nosso padrão, queridos. Cristo é o nosso padrão de excelência. Você entende? Nós precisamos seguir um padrão. E o nosso padrão é Cristo. Até na eternidade você vai ver Jesus. Até que na eternidade possamos ver Jesus. Conclusão, eu quero finalizar, como falei, não quero me demorar muito nessa palavra. Nós estamos chegando ao finalzinho dessa palavra, uma palavra curta, mas uma palavra para abençoar a tua vida, uma palavra de esperança, para acalmar teu coração, não é? É um tempo de muita ansiedade, as pessoas ficam muito ansiosas, não é? Ficam às vezes depressivas por pequenas coisas, mas eu quero essa palavra, uma palavra de esperança para você. A cena de Jesus crucificado era aparentemente um cenário de guerra. Um cenário desastroso, sabe? Talvez a pessoa que estava chegando naquele momento olhava para Jesus crucificado na cruz e pensava, poxa, mas aquele que era para ser o nosso Salvador, aquele que era para ser o único que nos ia salvar, nos redimir o nosso pecado, está morto, está pregado numa cruz. Mas o projeto de Deus não muda. O plano de Deus não muda, querido. Para aquele ladrão na cruz, ele entendeu que Jesus na cruz era o Filho de Deus. E ele entende que era uma oportunidade, era uma esperança para ele clamar a Jesus. Nesse tempo onde nós estamos passando por um tempo de desespero, onde nós estamos passando por um tempo de tribulação, podemos dizer assim, onde pessoas estão totalmente desesperadas. Você precisa ter calma em seu coração. Você que conhece Jesus, tenha calma em seu coração. Dê uma palavra de esperança e fale, calma, querido, Deus está no controle de toda e qualquer situação. Deus está no controle de toda e qualquer situação. A presença de Jesus fez isso na vida daquele homem. A presença de Jesus
fez aquele homem se acalmar, ficar tranquilo. Ele sabia que ele ia morrer, sim, ele morreu, mas ele tinha certeza que a partir daquele momento, por mais que o vale estava ali, a dificuldade estava ali, mas ele tinha certeza que Jesus estava no controle de cada situação, de qualquer situação. Jesus é bem enfático em dizer: eu lhes garanto que hoje estarás comigo no paraíso. Eu lhes garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Talvez tenhamos razão, nós temos razão de nós não confiarmos em todas as palavras que são ditas pela mídia, pelos rádios, pelas redes sociais. Não, você não pode acreditar em todas essas palavras, mas você precisa acreditar nas palavras de Jesus. Quando ele diz: eu garanto, você estarás comigo no paraíso. É nessas palavras que você precisa acreditar nesse momento. Jesus tem palavras de esperança, palavras de conforto, palavras para acalmar o teu coração. Então você precisa crer nesse momento de dificuldade que estamos passando. Jesus está no controle de qualquer situação que você esteja passando. Eu quero orar pela sua vida, nós estamos chegando ao final desse tempo. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, aonde você está agora, aí, talvez na sala, no celular, talvez no notebook, talvez está assistindo a televisão esse vídeo, talvez você está no teu quarto, talvez você esteja com toda a tua família reunida. Eu quero orar por você. Quero orar por todas as células em especial, por cada líder de célula. Queremos clamar a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa confortar nossos corações, né? E para que possamos sair desse momento de dificuldade, momento de crise, esse momento de pandemia que se instalou por mundo todo, não é? Que é uma pandemia, na verdade. Nós queremos orar para que Deus venha com o seu Espírito Santo, que é o Consolador, trazendo esperança para a nação brasileira. Esperança. Queremos orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, né? Nós precisamos orar por eles. Amém? Convido você a você fechar os seus olhos, convido você a você abaixar a sua cabeça, para que possamos orar agora. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão que estamos passando aqui, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que está sempre zelando pela nossa vida. A Tua palavra diz que as Suas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para com Teus filhinhos, Senhor. Obrigado por nós vivermos uma região onde, graças a Deus, não temos nenhum caso confirmado ainda, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Pai, eu peço para que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, de uma forma toda especial, toda a nossa igreja, Amor e Vida, o nosso casal de pastores, Senhor Jesus. E seja abençoando todos os nossos líderes da igreja, Senhor, de células, Pai. Nós pedimos para que o Senhor esteja abençoando também todas as células, Pai, todas as famílias das células, todas as famílias da igreja, Senhor, cada pessoa, cada dia que esteja passando por uma dificuldade, enfermo, Senhor, talvez alguém que esteja enfermo, alguém que conhece alguém que já pegou essa doença, Senhor Jesus, nós clamamos para que o Senhor venha com cura sobre cada um deles, Pai, dando calma ao coração dessas pessoas, trazendo tranquilidade ao coração dos teus filhinhos, Pai. Eu sou grato a Ti, porque o Senhor realmente é um Deus que ouve as nossas orações. Eu te agradeço pelo Teu cuidado para com nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho, pela Tua fidelidade para conosco. Eu te exalto, Senhor Jesus, te agradeço. Peço que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos direcionando, nos dando posicionamento, para que nós possamos se posicionar mediante a crise, mediante essa pandemia que tem se instalado por toda a nação brasileira e por todo o mundo em geral. Pai, nós te agradecemos. Somos leais a Ti, somos gratos a Ti. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai, seja mesmo, Pai, provendo, sustentando, para que nada, Senhor, falte na casa, nada falte na mesa dos Teus filhinhos. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, a tua caminhada, a tua semana. Quarta-feira que vem nós nos comunicaremos de novo, estaremos aqui fazendo um outro vídeo para você. Que Deus abençoe a tua caminhada. Tchau, tchau, Deus abençoe.